Olá, bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias. A partir de agora vamos trazer as notícias do dia do agronegócio, da economia, também vamos trazer a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, e também como foram as cotações hoje, além do dólar. Vamos falar sobre vários assuntos relacionados a esses assuntos, agronegócio, a economia e também esses outros assuntos que interessam aí ao agronegócio e a quem trabalha com o agronegócio no dia a dia. A partir de agora, então, está no ar Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando de alguns assuntos relacionados à política que têm a ver com o agronegócio. O presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, afirmou que analisa a possibilidade de devolver ao governo a medida provisória que restringiu o alcance do programa de refinanciamento de dívidas de produtores rurais. A MP foi publicada na última segunda-feira para evitar um impacto fiscal de 15,5 bilhões de reais em benefícios que haviam sido aprovados pelos parlamentares ao setor agrícola. A equipe econômica diz que falta dinheiro para bancar o programa, que previa a renegociação de dívidas de pequenos produtores rurais com descontos de até 95% no saldo devedor, uma diferença que seria então bancada pelo Tesouro Nacional. Eunício, no entanto, afirmou que o governo deveria respeitar a decisão do Congresso que derrubou um veto do presidente Michel Temer em relação a dispositivos do programa de renegociação de dívidas. E o Ministério da Agricultura está definindo padrões de identidade e de qualidade que serão exigidos para o lançamento de novos sucos no mercado. Em nota, a pasta diz que sucos de graviola, cereja, groselha, framboesa, kiwi, carambola, lixa, bacuri e buriti terão regras. Até então, esses sabores de frutos considerados exóticos ou tropicais estavam disponíveis apenas nos cardápios de lanchonetes e de restaurantes que utilizavam as próprias frutas ou então polpas para produzir o suco. E o Conselho Monetário Nacional, CMN, definiu hoje a taxa de juros do crédito rural para operações de investimento com recurso da poupança rural, equalizada em até 7%. O CMN também ajustou normas a serem aplicadas às operações contratadas no âmbito do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, além do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. As novas condições serão aplicadas a partir de 1º de julho de 2018, portanto, a partir do próximo domingo, e tem o objetivo de oferecer aos agricultores familiares na safra 18-19 condições favoráveis para a realização dos financiamentos rurais necessários à condução das suas atividades. E aí tem algumas medidas, entre elas a permissão para o financiamento de investimento para aquisição de caminhonetes de carga, também para os beneficiários que desenvolvem atividades de cafeicultura, a inclusão do público do Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária como beneficiário do Grupo A e AC do PRONAF, por se tratar de público análogo ao Programa Nacional de Reforma Agrária e do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Também houve permissão para que as agroindústrias financiem para uso próprio tecnologias de energia renovável, como o uso da energia solar, biomassa, eólica, mini usinas de combustíveis e a substituição de tecnologia de combustível fóssil por renovável nos equipamentos e máquinas agrícolas de uso da agroindústria. A juíza Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, da Terceira Vara da Justiça Federal de Brasília, concedeu para os associados da Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos, o direito de não cobrar os débitos referentes à contribuição do Fundo Rural e do Seguro Acidente de Trabalho. A Abrafrigo, em nota, comemorou a decisão e disse que, apesar do Supremo Tribunal Federal ter decidido pela constitucionalidade do Fundo Rural, não houve obrigação da empresa ou pessoa jurídica que adquire o boi do produtor rural reter a parcela do imposto e efetuar o seu recolhimento aos cofres públicos. A entidade considera a subrogação inconstitucional porque, para ela, a obrigação de recorrer o tributo ou recolher o tributo é do produtor e não da empresa.
que baseou a decisão da juíza para conceder, então, a antecipação de tutela enquanto a questão não for julgada em definitivo. E o juiz Edivaldo Batista da Silva Júnior, daí da 10ª Vara Federal de Pernambuco, concedeu hoje liminar para que usinas daquele estado e também Alagoas e Sergipe comercializem etanol hidratado diretamente aos postos de combustíveis sem a necessidade da intermediação de distribuidoras. A decisão impede também que a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, responsável pela fiscalização do setor, aplique sanções aos postos e às usinas que adotarem a prática. Por meio da assessoria de comunicação, a ANP diz que ainda não foi formalmente intimada da decisão. A tutela antecipada foi concedida no processo impetrado pelos sindicatos representantes do setor sucro-alcooleiro dos 3 estados nordestinos e também pela Cooperativa do Agronegócio dos Associados da Associação dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar, o COAF, contra a União e contra a ANP. E a medida provisória 832/2018, que ficou bastante conhecida por causa da greve dos caminhoneiros, que instituiu a política de preços mínimos para o frete rodoviário por quilômetro rodado, segundo informações e avaliações de representantes do setor industrial e do agronegócio, cria componentes inflacionários, reforça a insegurança jurídica e não atende às especificidades de todos os tipos de cargas e contratos existentes no mercado. Uma audiência pública interativa foi feita na comissão mista encarregada de emitir um parecer sobre a MP. A medida foi editada pelo governo federal como parte do acordo, então, para pôr fim à greve dos caminhoneiros no mês passado. Segundo a agência Senado, com a MP estão vigentes desde 30 de maio essas tabelas com preços mínimos para o transporte de cargas geral, a granel, frigorífica, perigosa e neogranel. O tabelamento tem sido criticado pelos setores produtivos que impetraram mais de 50 ações contra a medida no Supremo Tribunal Federal. O representante da Associação Nacional dos Usuários dos Transportes de Carga, ANUT, Luiz Henrique Baldez, diz que é impossível aplicar a tabela definida pela medida provisória. Diz que os caminhoneiros são parte indissociável do processo produtivo e que 60% das rodovias do país, por onde circulam 88% das cargas, estão apresentando um estado ruim e péssimo, dobrando, então, o valor do custo operacional do caminhão em relação à rodovia em ótimo estado. Também o representante da ABIOVE, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, André Nassar, defendeu a reformulação da medida provisória e, na sua avaliação, a medida impediu qualquer negociação entre as partes envolvidas na questão. É um assunto que ainda está sendo bastante discutido e vai continuar. E também teve uma discussão na Comissão de Direitos Humanos do Senado relacionado justamente à questão dos transportes. Essa discussão, essa reunião, foi promovida hoje, quarta-feira, essa audiência em busca de alternativas para que a sociedade pressione mais o poder público por um modelo mais racional na área de transportes. Segundo informações do vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, a audiência nasceu a partir da crise de abastecimento e mobilidade provocada, então, pela recente greve dos caminhoneiros, que expôs, então, a enorme dependência que o Brasil possui no modal rodoviário. Para o especialista Carlos Pena Bresciani, do blog Ambiente e Transporte, diversas investigações tocadas há mais de 10 anos pela Polícia Federal e o Ministério Público deixam claro que esquemas corruptos interligando interesses do lobby rodoviário com o financiamento de campanhas fizeram com que o país adotasse um modelo completamente distorcido de transporte. E isso desconsidera os interesses sociais, segundo o especialista. Com base em documentos oficiais, ele mostrou que o Brasil já teve no passado distante um sistema ferroviário forte que, depois de ter um boicote estrutural, acabou sendo reduzido ao mínimo e também ao transporte de pessoas. Em 1961, ele falou, tínhamos 40 mil quilômetros de ferrovias. Quase todo o sul e sudeste era interligado, interiorizando para o nordeste, além da Madeira Mamoré, na região norte, e hoje são 11 mil quilômetros, com 99% voltado ao transporte de cargas.
E aí então, né, como a gente comentou, e justamente naquele momento em que estava acontecendo a greve dos caminhoneiros, levantou-se essa questão, né, dessa necessidade, né, de fazer uma diversificação maior aí, né, para ter opções de transporte no país, e que o modal rodoviário é o principal, mas que teriam que ser criadas outras opções de modal para que o transporte como um todo não fique prejudicado, a produção, como aconteceu aí os resultados, né, da greve, da paralisação dos caminhoneiros. Vamos agora falar de colheita, mais especificamente de colheita do café. Isso porque tem aqui dados da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, no sul de Minas, a Cochupé, que é considerada a maior, né, do setor no mundo, informa que o trabalho de colheita dos cooperados, que se iniciou no dia 20 de maio oficialmente, atingia 22,93% até a última sexta-feira. No índice anterior, uma semana atrás desse levantamento, o índice era de 15,71%. Nessa mesma época, no ano passado, o desempenho era de colheita de 25,32% do total. Em 2016, estava em 25,65% nessa semana. Para 2018, a meta da cooperativa é receber 5,4 milhões de sacas de 60 quilos de café verde tipo arábica. Por região de atuação, até 22 de junho, a colheita de cooperados da Cochupé em São Paulo estava mais adiantada, atingindo 29,59%. No sul de Minas, percentual de 27,78%, e no Cerrado Mineiro o índice era de 14,19%, todos os índices aí acima do que estava no ano passado. E a Companhia de Alimentos BRF informou hoje que vai suspender por tempo indeterminado as atividades de produção de perus na unidade de Francisco Beltrão, no Paraná, a partir da primeira quinzena de agosto. Em nota, a empresa diz que a revisão tem como objetivo a adequação da estrutura à demanda do mercado e a melhor alocação de recursos. A planta paranaense é uma das unidades cuja exportação para a União Europeia foi embargada neste ano. Apesar da paralisação na linha de produção da ave, a BRF ressalta que todas as demais atividades do complexo Fabril, processos de frango, rações, filial de grãos e as matrizes de peru serão mantidas. Quero te lembrar que você pode participar do nosso programa Destaque Rural Notícias participando através do WhatsApp, não só nas redes sociais. Anota aí o WhatsApp para fazer a sua pergunta, também para trazer aí as suas considerações sobre o programa. O número é 549-9116-9140. 549-9116-9140. E se você quiser diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Todas as informações você pode acessar no site bortoliniimoveis.com.br. Vamos trazer agora as informações de economia, começando sobre preço de combustíveis, mais especificamente a gasolina nas refinarias. A Petrobras anunciou hoje um aumento de 1,3% no preço da gasolina nas suas refinarias. Então, a partir de amanhã, quinta-feira, dia 28, o preço do litro do combustível vai aumentar 2 centavos. Passou de R$ 1,8783 para R$ 1,9027. Apesar do reajuste, a gasolina acumula queda de 6 centavos, ou seja, 3,27% no mês agora de junho. Vamos falar agora dos juros do cheque especial e também do cartão de crédito. Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, a taxa de juros do cheque especial caiu em maio. A taxa chegou a 311,9% ao ano, com redução de 9,1 pontos percentuais em relação a abril. A taxa do rotativo do cartão de crédito também caiu, chegou em 243% ao ano no mês de maio, recuou 5,1 pontos percentuais em relação a abril. Então, esses dados aí mostram, né, uma queda desses juros que são altíssimos no mercado brasileiro e que recebem aí muitas críticas, né, porque ele não acompanha a queda da taxa básica de juros.
em relação ao percentual, né, da queda da taxa básica de juros e a queda do juro desse tipo de financiamento, né, seja ele rotativo do cartão de crédito ou então o cheque especial. Apesar dessa queda aí entre abril e maio, né, ela é muito pouco em relação àquilo que ela poderia cair, segundo dizem os especialistas que trabalham com o mercado financeiro, especialmente com os juros. Outro assunto que hoje foi importante na economia, que foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, foi o Índice de Confiança do Comércio. Ele caiu 3 pontos de maio para junho e atingiu 89,6 pontos na escala que vai de 0 a 200. Com esse resultado, o indicador retornou para o nível registrado em setembro de 2017. Essa queda da confiança ela atingiu empresários de 8 dos 13 segmentos do comércio pesquisado. Então, mostrando aí, né, a queda da confiança do comércio, que também mostra um pouco aí, né, de como é que tem impactos, né, algumas situações que estão acontecendo no Brasil neste ano, né, depois da greve dos caminhoneiros, que teve um impacto generalizado aí em queda de confiança, né, também a gente percebe uma certa incerteza em relação ao que está acontecendo aí na política, um pouco ainda de incerteza, não tem um quadro bem definido e isso traz incerteza também para todos os setores da economia, não só para o mercado financeiro. O Conselho Monetário Nacional, que é a CMN, definiu uma meta de inflação já para o ano de 2021 e uma meta considerada ousada por especialistas. Então, foi definida a meta de inflação para 2021 em 3,75%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Esse anúncio foi feito pelo Ministério da Fazenda. As metas de inflação para o ano que vem, 2019 e também 2020, foram mantidas em 4,25% para 2019 e 4% para 2020, também com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. Desde 2005, o centro da meta de inflação estava em 4,5%, com 2,5 pontos de margem de tolerância. Aí depois foi caindo essa margem, esse intervalo, para 2 pontos, permanecendo assim nos anos seguintes e caiu então em 2017 e 2018 para 1,5 ponto. Somente para no ano passado, o centro da meta foi reduzido para 4,25% em 2019 e 4% em 2020. A meta de inflação é importante, é um dos pilares aí, da macroeconomia brasileira para manter a economia estável e equilibrada. Também a CMN, que é a o Conselho Monetário Nacional, diz que a manutenção da taxa básica de juros, a taxa Selic no menor nível da história, levou o CMN a diminuir os juros dos fundos constitucionais. Essas novas taxas vão vigorar para a próxima safra, de julho deste ano a junho do próximo ano. Os juros vão cair em média a 4 pontos percentuais, mas a redução em algumas linhas chegou à metade. Vamos ver como ficou hoje a Bolsa de Valores e também o dólar. Olha, enquanto o Brasil aí estava jogando, né, contra a Sérvia e ganhou de 2-0, o Ibovespa, segundo os analistas, azedou, seguindo aí o mau humor externo, um dia de volume fraco da Bolsa. E o dólar disparou com o mercado desafiando o Banco Central, que não realizou intervenções extras e acabou não contendo a alta, que chegou em 2,04% no dólar hoje. O dólar comercial hoje fechou cotado a R$ 3,8755 na venda. Entre os fatores que levaram o mercado a testar o Banco Central estão a própria alta do dólar no exterior, além da repercussão da decisão do CMN de reduzir a meta de inflação para 2021, como eu acabei de falar agora. Além disso, também o Copom evitou de dar sinalizações sobre os seus próximos passos na política monetária. Enquanto isso, o Ibovespa caiu forte, seguiu a virada para o negativo em Wall Street, onde as ações das empresas de tecnologia recuaram diante das disputas comerciais entre Estados Unidos e China. Esse assunto, aliás, tem aí influenciado muitos investidores, né, essa possibilidade ou arrefecimento da guerra comercial entre Estados Unidos e China. O índice hoje registrou queda de 1,11%. O índice Ibovespa, ele fechou em 70.609 pontos, após chegar a cair 1,78% na mínima do dia. Vamos agora passar para o clima.
A gente começa com o clima na região sul. Para amanhã, quinta-feira, dia 28, de junho, a gente vê ali no mapa que tem uma parte bem grande ali, principalmente nos 3 estados, mas mais na parte oeste, que tem previsão de chuva, na parte leste também do Rio Grande do Sul e mais para o meio de Santa Catarina. A previsão da Clima Tempo diz assim, tempo nublado e com chuva a qualquer hora no oeste, sul, centro e norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. No norte do Paraná, o tempo fica firme e com predomínio do sol. Nas demais áreas, sol entre muitas nuvens e chuva com trovoadas no leste do Rio Grande do Sul. Previsão agora para amanhã, quinta-feira, na região centro-oeste. Tempo bom, A gente percebe ali que tem tempo bom. Quinta de sol forte, tempo firme em toda a região centro-oeste, com alguma variação de nuvens nas proximidades da divisa com o Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa volta a ficar baixa. Se você quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, te dou uma dica mais uma vez. Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar o portal, o site bortoliniimóveis.com.br. Vamos então agora às cotações do dia, hoje dia 27 de junho, e a gente começa com a cotação do farelo de soja. Vamos para a tonelada, farelo de soja em Ponta Grossa, R$ 1.410, em Paranaguá, R$ 1.430. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 77,50, em Paranaguá, R$ 85,00, em Rio Grande, R$ 84,50 e em Rondonópolis, R$ 69,00. Agora a saca do milho, em Passo Fundo, R$ 38,50, R$ 36,00 em Ponta Grossa, R$ 25,00 em Rondonópolis. O trigo, tonelada em Santa Rosa, R$ 850,00. Em Dourados, R$ 1.030, em Cascavel, R$ 1.000 e em Carazinho, R$ 850. Vamos agora ao arroz em casca, Pelotas, R$ 39,70. Cachoeira do Sul, R$ 40,05 e em Jaraguá, R$ 21,50. Vamos agora ao feijão, feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 90,00. O feijão preto em Santa Maria, R$ 120,00 e o feijão preto em Lagoa Vermelha também R$ 120,00. O boi gordo, arroba em Barretos, R$ 138,00 e em Tocantins, arroba R$ 128,00. No Rio Grande do Sul, o quilo R$ 5,00. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,10. A média no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,80. E o frango vivo no Rio Grande do Sul, quilo R$ 2,95 e em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode assistir o programa de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre às 18 horas. Você pode participar através das redes sociais, pode ver ele gravado também nas redes sociais e no nosso canal, o canal do Destaque Rural no YouTube. Lembrando também que você pode participar do programa mandando sua mensagem, a sua pergunta para o WhatsApp. O número do WhatsApp é 991 16 91 40, 54991 16 91 40. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.